Relator Roberval Casemiro Bellinati, excelentíssimos senhores embargadores Silvânio Barbosa dos Santos e Jair Soares, preclara Procuradora de Justiça, ilustres serventuários, colegas advogados. Excelências, inicialmente este advogado enfatiza desde já que o objeto da presente impetração não tem como escopo, melhor dizendo, tão somente imperativos de ordem econômica. Cuida-se de matéria ligada ao direito da liberdade de ir e vir do paciente e, mais do que isso, ao seu acesso ao direito fundamental da garantia constitucional da saúde, enquanto o direito universal previsto no artigo 196 do texto magno. Com relação aos fatos propriamente ditos, o paciente ele foi diagnosticado desde a sua adolescência com um transtorno considerado comumente chamado de fobia social, que se revela em ansiedade, medo de se relacionar no ambiente social e no ambiente profissional, o que tem acarretado diversas dificuldades funcionais para o paciente. E todos os tratamentos com psicoterapia não surgiram efeitos. Em razão disso, desesperado, o paciente procurou auxílio médico e foi orientado acerca dos benefícios do emprego do canabidiol no tratamento desses problemas de ordem terapêutica, dessas questões de ordem terapêutica. A médica ela prescreveu para o paciente, trata-se de uma médica com atuação especializada em cannabis e biohacking, e ela prescreveu medicamentos para ele, os quais estão devidamente descritos e apresentados em receituários e laudos médicos. A tintura, que se refere a um óleo, ela deve ser ingerida de forma sublingual, enquanto a pangaia, que é uma flor, deve ser utilizada pela via inalatória cerca de 2 a 4 vezes por dia. Os benefícios, excelências, desses medicamentos também estão devidamente indicados na peça de impetração, bem como nos receituários médicos constantes nos autos. De posse dessa documentação médica, o paciente procurou informações e verificou a possibilidade de realizar um requerimento administrativo junto à Anvisa, requerendo a possibilidade de autorização para a importação. E esse pleito foi devidamente atendido. As respectivas autorizações da Anvisa também se encontram acostadas aos autos. Porém, ao pesquisar sobre o custo dos medicamentos importados, o paciente se assustou com o alto custo financeiro envolvido nessa operação de importação. Apenas de uma forma estimada, o custo financeiro anual da importação giraria na ordem de R$30 mil anuais. Isso sem levarmos em consideração eventuais valores relativos ao frete. E, obviamente, o paciente, malgrado necessite dessas questões por questão de saúde, ele não tem as condições financeiras necessárias para arcar com o tratamento, com a importação dos remédios prescritos. Para vossas excelências terem uma ideia, esse advogado apresentou extrato financeiro do paciente e a renda anual dele é de pouco mais de R$60 mil. Ou seja, com este tratamento, com essa importação, cerca de metade da renda anual do paciente ficaria comprometido. Só que, mesmo assim, apesar da apresentação da impossibilidade financeira, apesar da apresentação dos receituários e laudos médicos, apesar da apresentação do certificado de conclusão pelo paciente de curso de cultivo e extração de cannabis, e apesar da chancela da Anvisa, a magistrada de primeiro grau, ela denegou a ordem de habeas corpus naquilo que, no entendimento dessa defesa, com a devida vênia, contraria a posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. O entendimento de Sua Excelência foi no sentido de que não há regulamentação específica em torno da questão. E é justamente por isso que esse advogado passa agora aqueles aspectos jurídicos que entende como pertinentes para fins de ser concedida a ordem pleiteada.
Repita-se aqui, excelências, o pleito em tela tem como ideia principal assegurar o paciente, resguardar o paciente o seu direito fundamental da saúde, notadamente porque os tratamentos convencionais, consoante se depreende dos laudos médicos, não lhe surtiram maiores efeitos. Todavia, em parecer acostado a esses autos, a douta Procuradora de Justiça pugnou pela denegação da ordem, amparando-se, em síntese, em 3 argumentos. O primeiro seria no sentido de que o habeas corpus não seria o instrumento adequado para que o pleito do paciente fosse acatado, melhor dizendo. O segundo seria no sentido da necessidade de que o paciente buscasse resolver essa questão junto ao Estado de forma extrajudicial ou judicialmente por intermédio das ações cíveis correlatas. E, por fim, entendeu também que inexistiria uma regulamentação específica acerca da matéria. Com devido respeito, excelências, mas esse parecer ministerial ele se mostra em contradição com o seu próprio conteúdo, porque acerca do juízo de admissibilidade, a douta Procuradora de Justiça ela fez consignar que o habeas corpus, no caso em tela, seria via admissível justamente por conta das possíveis implicações das condutas do paciente, caso cultivasse por conta própria, sem autorização judicial, no campo das previsões inseridas na lei de drogas, ou seja, dentro de um juízo de tipicidade formal. E, obviamente, o cultivo e a extração sem autorização judicial acarretaria essas consequências, poderia acarretar essas consequências de ordem gravosa na esfera penal em desfavor do paciente. Só que o que se busca resguardar aqui, em verdade, é o seu direito à saúde. Não é o uso recreativo, não é o direito de comércio, de lucro, de distribuição a terceiros. Por isso que, eventualmente, qualquer tipicidade, tanto do aspecto formal quanto do aspecto material, deve ser afastada, afinal não haveria lesão a bens jurídicos de terceiro. Trataria-se de uma maneira de efetivação do direito fundamental à saúde do paciente. Excelências, embora inexista autorização, ou melhor dizendo, regulamentação administrativa em torno da matéria, no entendimento desta defesa, isso não pode servir como empecilho para a concessão do salvo-conduto pelo paciente, em favor do paciente, porque, do contrário, nós estaríamos prejudicando o paciente exclusivamente em razão da omissão estatal, já que essa matéria, essa possibilidade, ela já vem trazida pela Lei de Drogas no seu artigo 2º desde a sua edição. Justamente com base nesses argumentos, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, superando inclusive o precedente que foi indicado no parecer do Ministério Público na primeira e na segunda instância, por ocasião do julgamento do HC número 779.289 desse Distrito Federal, asseverou, e eu peço vênia aqui para fazer a rápida leitura, que apesar da matéria também poder ser resolvida na seara cível, a solução se revela mais onerosa e burocrática, com riscos, inclusive, à continuidade do tratamento, razão pela qual é inevitável evoluir na análise do tema na seara penal, com o objetivo de superar eventuais óbices indicados anteriormente, priorizando-se o acesso à saúde por todos os meios possíveis, ainda que pela concessão de salvo-conduto. O entendimento ora esposado, ele conduz inequivocadamente à conclusão de que o argumento no sentido de necessidade de se buscar resolver a questão administrativa junto à Anvisa, ou mesmo na seara cível, na seara extrajudicial, não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Logo, eventual ausência de regulamentação não pode ser atribuída aqui como prejuízo ao paciente. Do contrário, estaríamos falando em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, sobretudo porque a desnecessidade ora apontada de se recorrer às instâncias cíveis já fora devidamente rechaçada
por ambas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça. E eu sei muito bem que Vossas Excelências possuem autonomia para o exercício da jurisdição. No entanto, cabe lembrar que o princípio da hierarquia da jurisprudência, das decisões emanadas das Cortes Superiores, também não pode ser desprezado no caso em tela. Quase por finalizar aqui, Excelências, exclusivamente sobre o aspecto da impossibilidade financeira de o paciente arcar com os altos custos para a importação desses medicamentos, Vossas Excelências hão de convir que seria deveras contraditório que o mesmo Estado que assegura o dever, o direito, melhor dizendo, fundamental do acesso à saúde, inviabilizasse ou condicionasse o uso, o recurso à terapia canábica somente àquelas pessoas que tenham maiores condições financeiras de arcar com os custos de importação. O que, obviamente, aqui acabaria acarretando na criminalização daquelas pessoas que apenas querem ver reconhecido o seu direito fundamental à saúde. Em arremate, vale frisar aqui, enfatizar, que o fato de o salvo-conduto ser concedido por Vossas Excelências não autorize o paciente estar ciente disso, eventual desvios de finalidade por parte dele. É dizer, nada impede que no salvo-conduto sejam estabelecidas medidas rígidas de controle, como, por exemplo, a restrição à finalidade meramente terapêutica, o respeito às prescrições médicas, o acompanhamento médico regular e, obviamente, o uso pessoal intransferível e a proibição da entrega, da doação ou da venda a terceiros dessas substâncias. Em suma, Excelências, inexiste óbice para que, nos termos do que o STJ vem decidido, seja imposta ao paciente a necessidade de apresentar de forma periódica a autorização médica para que ele possa dar prosseguimento ao tratamento e, obviamente, ao cultivo e à extração do óleo, dos materiais necessários para a sua saúde. O Estado, ademais, ao contrário do que se ventilou nos autos, ele tem sim meios de fiscalizar o cultivo. Inclusive, como acabei de mencionar aqui, a partir da imposição de ônus ao paciente. E por fim, Excelências, vale frisar, esse argumento da ausência de recursos para fiscalizar não convence essa defesa pelo simples fato de que, e aqui com cessa máxima vênia, se não faltam recursos aos órgãos de persecução penal para realizar, por exemplo, prisões arbitrárias, abordagens desprovidas de justa causa, sobretudo nas periferias, não merece prosperar o argumento de inviabilidade de salvo-conduto pleiteado simplesmente por dificuldades de fiscalização, até porque o que se pretende aqui, volto a reiterar, é a viabilização do acesso ao direito fundamental e universal da saúde. Ante o exposto, Excelências, requer seja julgado totalmente procedente o presente pedido, a presente ordem de habeas corpus, com a expedição do salvo-conduto pleiteado em favor do paciente, a fim de que os órgãos de persecução penal se abstenham de tomar eventuais medidas repressivas no combate ao tráfico de drogas em desfavor do paciente. E pede-se, por fim, seja observada a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigmático RHC número 147.169 de São Paulo, no qual foi autorizado o plantio de 15 mudas a cada 3 meses, totalizando 60 mudas por ano. Excelências, eu agradeço a atenção dispensada a esses advogados e encerro aqui as minhas colocações. Muito obrigado e pede deferimento.